graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos vocês. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4, nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Tiago 4, de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e não podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, na Tua presença nós queremos clamar que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração e que o Senhor nos auxilie na interpretação da Tua palavra e na aplicação dela para a nossa vida cotidiana. Tenha misericórdia, ó Pai, desse momento de nós, de cada palavra, para que possamos entender o que o Teu Espírito quer falar conosco nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tratar da vivência comunitária. Esse texto é um texto que ele trata da vivência comunitária, do viver em comunidade. E é interessante, onde que aponta? Para cá? Foi. Obrigado, pastor Anderson. É interessante porque a carta de Tiago, ela apresenta como uma comunidade cristã deve administrar os problemas. Então, a gente percebe aí no capítulo 4, que nós acabamos de ler, até coloquei aí, Tiago ele se aprofunda, né, a denúncia contra a duplicidade espiritual dos cristãos, que professando fé em Deus, vivem em aliança com os valores do mundo. Então,
nessa parte do capítulo 4 aqui, Tiago começa falando justamente dessa questão. Ou seja, dessa duplicidade. A pessoa tem fé em Deus, mas ela escolhe muitas vezes valores do mundo para viver. Então fica uma vida dupla. E Tiago fala disso. Então, para não entrarem em duplicidade espiritual, nós cristãos precisamos o quê? Precisamos, segundo o texto aqui, capítulo 4, do versículo 1 a 4, analisar os desejos e as orações. O que acontece? Nós observamos que na carta de Tiago, em primeiro lugar, lá no capítulo 1, versículo 1, a carta começa, Tiago falando da seguinte forma: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Bom, se ele está falando das 12 tribos, e nós sabemos que nessa época as tribos já não existiam mais como existiam no Antigo Testamento, há uma grande possibilidade, então, que ele está falando para comunidades, para igrejas de judeus convertidos. Ou, então, de judeus convertidos e gentios também na igreja. Alguns acham que era só de gentios. Mas pelo fato dele usar a palavra aqui, 12 tribos, acredita-se que era uma igreja mista. Dos Tiagos que há na Bíblia, os teólogos em geral acreditam que esse era o irmão de Jesus. E o que nos chama a atenção, que mesmo sendo irmão de Jesus, em nenhum momento na carta ele fala, olha, vocês me obedeçam porque quando ele estava aqui na terra eu fui irmão dele. Em nenhum momento ele se utiliza disso. É muito interessante, né? Como ele tem esse cuidado ao escrever a carta. E a gente percebe que Tiago, ele começa a falar, desde o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, ele vai tratando do quê? Ele trata de sabedoria, ele trata do perigo da riqueza, ainda no capítulo 1, ele trata da dignidade da pessoa humilde, capítulo 1, versículo 9, né? Aí ele trata a questão da origem do pecado, aí ele fala a questão da fé e de obras, ele vai tratando disso. Aí ele fala do problema da língua, ele vai tratando disso aí. Realmente eu tive que ler essa carta várias vezes para entender por que no capítulo 4 ele entra nessa questão que nós vamos tratar agora. Ele vem explicando esses tipos de perigos que existem na vida cristã. Ou seja, pedir sabedoria, confiar em Deus, cuidado com o pecado. Ele fala aqui, no capítulo 2, no versículo 6, ele fala, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais? Então veja, Tiago está tratando de comunidade. Ele está tratando de igreja. E provavelmente essa era uma carta circular. Ele não se fala de uma igreja especificamente. Provavelmente havia várias comunidades espalhadas, como dissemos, de judeus ou de judeus e gentios. Pois bem, à medida que ele vem tratando de todo esse assunto, de repente, no capítulo 4, ele acaba realmente direcionando e falando onde está o problema. E aí ele começa. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Está falando de briga mesmo.
Tá? A palavra grega makai aqui é conflito, e conflito seja em palavras e seja até físico. Como diríamos hoje, sair no tapa. Né? É uma coisa bem, né? Sair no tapa. Então, ao mesmo tempo, nessa parte aqui, né, ele começa a trabalhar com esse estilo retórico, né? Ele vai perguntando, vai respondendo. Ao mesmo tempo que ele faz essa pergunta no versículo 1, ele também responde. De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, está tendo problema na comunidade de vocês? Sim, está tendo. Vocês estão tendo conflitos seríssimos, seríssimos. Mas de onde que está saindo isso? Não está vindo de fora. É dos desejos que vocês têm. Então, aí a gente começa a entender por que ele vem trabalhando lá atrás, pedindo sabedoria a Deus, avisando para tomar cuidado com o pecado, avisando essa questão dos ricos, a questão dos pobres. Por que ele está falando isso? Por quê? Porque essas pessoas estavam com desejos, com prazeres na carne e queriam colocar isso em prática. Por que nós amamos a igreja? Por que é gostoso trabalhar na igreja? Porque aqui nós temos os mesmos valores. Porque aqui nós temos o Espírito Santo, é a graça de Deus. Estava conversando agora com o irmão Ailton. Como é gostoso estar aqui ajudando no café da manhã. Por quê? Porque você vai conversando, ninguém está preocupado se um vai fazer mais, se o outro vai fazer menos. Não é essa a questão. Ninguém quer se aparecer, ninguém quer glória para si. Por quê? Porque a glória é para o nosso Senhor Jesus. E o problema que estava acontecendo nessas comunidades era justamente isso. Os desejos da carne podem envolver áreas da vida como luta por bens, por ascensão social ou até mesmo por poder. E aí nós percebemos na carta mesmo, em 2 locais da carta, algo muito sério. Veja lá no capítulo 2, no versículo 2 e 4. 2 a 4. Olha o que o Tiago diz ali. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os tratos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, né? Significando você é meu servo, ou algo assim, né? Não fizeste distinção entre vós, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Você está valorizando uma pessoa porque tem dinheiro e não está valorizando o outro? É mais ou menos isso que vocês estão fazendo. Agora veja aí a gente começa a perceber por que Tiago no capítulo 4 começa a falar dessa forma tão séria, tão profunda, sendo tão rígido. Porque veja no capítulo 5, no versículo 1, até o versículo 4 também. Olha o que ele diz ali, né? Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias,
eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa interessante. Ele vem falando, pedindo, orientando a igreja, que peça sabedoria a Deus, orientando a igreja, né, ou as igrejas, que tomem cuidado com o pecado. Ele vem falando, ele fala dessa questão do rico no capítulo 2, que está valorizando aquele que chega com um anel de ouro, né? Uma hora que a gente tiver tempo, dê uma lida o que representava o anel de ouro nessa época. Na igreja está se valorizando essa pessoa que chega bem vestida e tal, e tira o pobre e coloca em outro local. E no capítulo 5, a coisa fica mais séria ainda. Por quê? Porque no capítulo 5 ele fala: vocês ricos, chorem. Ah, esses ricos são os ricos fora da igreja? Não, são os ricos dentro da igreja. Porque se fosse fora da igreja, primeiro que os ricos nem iriam ler essa carta. Primeiro lugar, se fosse fora da igreja. Segundo lugar, se fosse fora da igreja, os valores seriam outros. Não faria sentido Tiago falar para eles. Os ricos estão dentro da igreja. E o que está acontecendo? O problema não está sendo na igreja no momento de culto apenas. Não é essa a questão que Tiago está falando. O problema é como eles estão vivendo no dia a dia, no cotidiano. Ou seja, tem pobre, cristão, trabalhando para rico, mas o rico não está pagando o pobre. E por quê? E aí Tiago, então, no capítulo 4, ele está falando de onde está procedendo esses problemas, essas guerras entre vocês, que vocês estão saindo no tapa aí. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, vocês estão retendo dinheiro para quê? Para vocês usarem de forma errada? Então, veja como a situação é séria. Havia, então, na igreja, um pecado, podia não ser perceptível no momento do culto, porque na hora todos ali estavam juntos, a não ser que se mandava o rico sentar lá na frente, mas havia pecado, mas esse pecado estava já na estrutura. A hora que eles estavam trabalhando lá fora, havia uma estrutura que contribuía para que o pobre ficasse desamparado. E o rico segurando o dinheiro do pobre. Ah, você está falando de alguma coisa política? Nada disso. Isso aqui é o que o Tiago está falando. Isso aqui tinha se tornado que nós chamamos de pecado social ou pecado estrutural. Podia até ser quem entrasse numa igreja daquela, olha, está tudo bem, estão louvando a Deus aqui, está tudo certo. Mas no dia a dia, o pecado estava nas estruturas da vivência da comunidade. E, infelizmente, esse estava sendo o problema. E aí a gente percebe o que isso estava gerando. Veja lá, no versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais, e aqui quando ele fala matar, cobiçar é realmente, o verbo aqui é desejar ter o que o outro tem, tá? Aqui é justamente isso. Então, nessa altura do campeonato, nessas injustiças, nesses roubos que estavam acontecendo, a gente não sabe aqui já quem está desejando o quê, né? A ponto de brigarem. E quando ele fala aqui no versículo 2, matais, eu até pensei que era no sentido conotativo, no sentido figurado. Não, é matar mesmo, é tirar a vida. Ou seja, eles estavam se pegando mesmo para valer. Então, eu não sei se era essa questão que não estava pagando o salário, ia lá e brigava, enfim, estava dando problema sério. É isso que está acontecendo. Então, no capítulo 4, Tiago ele quer realmente deixar claro o que está acontecendo. Olha, vocês estão cobiçando e vocês não têm nada. Vocês estão matando, vocês matam
invejam e nada podeis obter. Agora veja, ele sempre está falando aqui na segunda pessoa do plural. Vós, vocês. Ele não está falando para uma pessoa. Ele não está falando para o pastor da igreja. Ele não está falando para o diácono. Ele está falando para a comunidade. Então veja como que o pecado já tinha dominado, já estava estruturado na comunidade. Esse que era o problema. E aí ele fala, né? No versículo 2: nada tendes porque não pedis. E olha que interessante, não, vocês não têm nada porque vocês não pedem. E aqui, esse verbo pedir aqui no grego, ele é um verbo relacionado à oração. E no grego tem várias palavras para oração. E uma delas é aitel. E aitel é uma palavra, é pedir com urgência. Então veja que interessante. Eles estavam pedindo, mas não pediam com urgência. E no versículo 3, pede e não recebe. Eles estavam pedindo com urgência, mas pedindo algo que era mal. Ou seja, não era para fazer a obra de Deus. Era para o seu próprio bem, era para o seu status, era para a sua glória, era só para os seus prazeres, só para isso. Sem se preocupar, ou até mesmo sem pagar o empregado como era necessário pagar. Então veja como o problema estava sério na comunidade. E ainda ele fala, né, no versículo 3, por que vocês estão fazendo isso? Para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, de onde estava surgindo essas contendas? Lá no versículo 1 ele já responde, dos prazeres que lutam na vossa carne. E no versículo 3 ele fala, olha, vocês não estão recebendo porque vocês estão pedindo mal, porque o desejo de vocês é só para esbanjar nos vossos prazeres. Depanal é a palavra grega aqui, ou seja, gastar de forma inútil. Vocês estão pedindo para Deus para gastar de forma inútil. E isso ele está falando para a comunidade. E a gente percebe que Deus não responde essas orações. É lógico que não. E senão Deus vai se contradizer. Não tem como. Ele não vai responder mesmo essas orações. No 1 João, capítulo 5, versículo 14, né, diz lá, né? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João 15, 7, Jesus falando, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas tem uma condição. Se vós estiverdes em mim, e se minhas palavras estiverdes em vós. Qual é o resultado disso? Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, o resultado disso é, você vai querer colocar em prática o que Deus quer. Aí sim, tudo o que você pedir, Ele vai dar. Então, quando você olha, como eu já mencionei aqui, um George Miller, começando orfanato na Inglaterra em 1847, orou 6 meses para ver se era aquilo mesmo. Ele começa a falar para a igreja que quer construir o orfanato. E os irmãos começam a tirar o sarro dele. Mas você está preocupado com essas crianças? Você acha que Deus está preocupado com essas crianças sujas aí na rua? Você acha que Deus está preocupado? E vai ter que comprar caneca, prato? Você acha que Deus vai se preocupar com canecas para essas crianças, com pratinhos para essas crianças, com roupas para essas crianças? Essas crianças são sujas. Essas crianças, os pais já morreram na epidemia que houve aí, né, de cólera.
enfim. Mas ele entendeu que era da vontade de Deus. E ele, nos orfanatos dele, passaram 10.000 crianças. E ele nunca pediu dinheiro para ninguém, só para Deus. Nunca pediu dinheiro para ninguém. Então, o que Tiago está falando é justamente esse o problema aqui. E no versículo 4, é algo um pouco sério, porque a minha Bíblia está: infiéis, não compreendeis que a amizade... Algumas Bíblias, eu não sei se alguém tem aí, está adúlteros e adúlteras. A sua tá? Né? Ou seja, Tiago está usando aqui um vocabulário do Antigo Testamento. Né? Olha, Deus não é fornecedor de luxo. A acusação de adúlteros e adúlteras, né? Não se refere à infidelidade conjugal, literal. Não está falando desse problema na igreja. Tem gente aí que está adulterando na igreja. Não, não é isso não. Mas ele está falando, está usando um termo teológico aí do Antigo Testamento, né, de longa tradição. Jeremias usava esse termo, né? Ou seja, Israel estava desobedecendo a Deus. Oséias também usava esse termo. Nós, igreja, como noiva de Cristo, se optarmos a andar com o mundo, ou seja, estamos em adultério também. Por quê? Porque estamos desobedecendo a Deus. E Tiago fala, justamente, ele usa esse termo do Antigo Testamento para falar da realidade que esse pessoal estava vivendo. Cristãos que estavam flertando com o mundo. Tudo que se associava ao mundo, esses cristãos estavam vivendo dessa forma. E a palavra mundo aqui é mundo no sentido cosmos, no sentido de belo, tá? Não é cosmos, é o universo, mas é que o universo é belo, né? Mas cosmos no sentido belo, de onde vem a palavra cosmético. Então, o que acontecia? As pessoas dessas comunidades estavam, assim, envolvidas, querendo ou desejando essas coisas do mundo porque eram bonitas, eram belas, mas eram inúteis. Isso não fazia nada para a comunidade cristã. Não resultava em nada. Chegavam até a deixar de pagar o salário de pessoas, e muitas vezes para gastar em quê? Em seus prazeres, em coisas belas do mundo. E por isso que no capítulo 4 aqui, Tiago realmente se dirige a essa questão, enquanto nos outros capítulos ele vai trabalhando até com cuidado, falando, olha, tome cuidado com isso, com aquilo, com a língua, com o pecado e tal, mas no capítulo 4 ele chega e ele vai direto. Vocês estão fazendo isso. O capítulo 5, pior ainda, que acabamos de ler. Vocês estão até retendo o salário dos trabalhadores. Fizeram, e quando usa a palavra pobre aqui em Tiago, no grego tem 3 palavras para pobre, né? Mas a que usa aqui em Tiago é o pobre paupérrimo. Né? Tinha o pobre diarista, tinha o pobre diarista, né, trabalha, ganha e consegue comer. O pobre, o paupérrimo, que é aquele que não tem nada mesmo, e aquele outro pobre que ficou pobre de repente, né, um desastre natural e tal. A pessoa tinha condições, mas ficou pobre por um período. Né? Mas aqui não, aqui em Tiago é o paupérrimo mesmo. E as pessoas estão retendo o salário delas. E são pessoas da igreja. Agora, como é que eles iam cultuar juntos? Olha que situação. Aí não tem como. A gente percebe que Tiago realmente não tem dó e se dirige de forma bem séria para essas pessoas.
E aí a gente percebe dessa forma que as comunidades estavam levando os valores do mundo para dentro da igreja. Isso é triste. Quando nós começarmos a ver o que o mundo está fazendo aí fora, e que isso está crescendo igreja, que isso está atraindo pessoas, que isso está fazendo movimento, quando nós começarmos a pensar dessa forma e colocar em prática então o que o mundo está fazendo, e quando nós começarmos a utilizar os mesmos valores do mundo aqui dentro, gente, a coisa fica séria. Aí nós não vamos ver mais a graça de Deus. O pastor Anderson estava acabando de falar aqui agora o que Deus tem feito em todo esse período. E a gente vê que é a mão de Deus. Mas quando entra a mentira, quando entra a soberba, quando entra o engano, quando entra a trapaça, quando entram os valores do mundo. Lembram de Ananias e Safira? Alguém lembra da história? A igreja estava indo bem. Aí o casal vendo que as pessoas da igreja estavam vendendo os seus bens e estavam doando. O casal foi lá. Vamos fazer igual? Vamos. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vende a nossa propriedade, a gente põe a metade na poupança e a gente chega lá na igreja e fala que estamos doando tudo, para todo mundo achar que nós somos bonzinhos. Mas não deu certo. Pedro fala, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Por quê? Porque eles morreram. Porque eles estavam atrapalhando algo muito sério e profundo. Ou seja, aquela comunidade estava vivendo daquele jeito por causa da ação do Espírito Santo, por causa da graça de Deus, que estava agindo no coração de cada um, e cada um estava doando. Ou seja, não estava havendo mentiras, não estava havendo trapaça. Então, quando alguém entra dessa forma, com segundas intenções, aí sim, Deus deu um basta. Para mostrar, a minha comunidade é séria. Não dá para flertarmos com o mundo. Não tem como. Não tem como. Ou nós optamos pelos valores do reino de Deus, ou nós optamos pelos valores do mundo. E aí já não faz sentido ser igreja. É isso que Tiago está trabalhando. Lembro de um amigo, foi aluno de um professor, e ele contando essa história. Esse professor escreveu muitos livros. E esses livros, à medida que vendiam, o lucro que ele tinha em cima desses livros, ele acabava doando para missões. E esse professor morava num apartamento bem pequeno, um carro velho, professor de teologia. E um dia a classe questionou o professor. Professor, o senhor vende esses livros, o senhor ganha dinheiro, por que o senhor não muda para um apartamento maior? O senhor doa todo o seu dinheiro, compra um apartamento melhor, compra um carro melhor. Faça algo na sua vida. E a resposta dele foi: vocês acham que eu vou fazer a minha vida em cima do nome de um homem que morreu por mim na cruz? Vocês acham? Então veja a seriedade da vida cristã. Tiago continua ainda. Para não entrar em duplicidade espiritual, os cristãos também precisam lembrar que o Espírito de Deus habita neles. O Espírito de Deus habita em nós. Versículos 5 a 7, ele deixa isso bem claro.
Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Esse supondes aqui, né? Vocês estão considerando algo como certo que a Escritura afirma isso em vão? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, né? Ou seja, vocês estão considerando isso certo, vocês acham que é mentira, vocês acham que, olha, não é nada. Isso aí, lá em Êxodo já deixa claro, Deus zeloso. Em Êxodo isso já ficava claro. No versículo 6, antes Ele dá maior graça, Ele dá graça em continuidade, né? Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí nós podemos lembrar aqui 1 Coríntios 3,16, que Paulo também fala, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E vamos destacar um detalhe aqui. Não sabeis vós, ou seja, vocês não sabem que vocês são o templo singular. Ele está falando plural, vocês são o templo, aí vai para o singular. Ele não está falando vocês são os templos. A comunidade é o templo do Espírito Santo. Ou seja, como é que vai viver com essas trapaças e briga entre vocês? A comunidade é o templo, né? Então, o versículos 5 e 6 deixa claro que Deus concede graça justamente para isso, para que não flertemos com o mundo. Pedro também lembra disso, né? Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no versículo 7, a gente encontra aqui, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vale a pena chamar a atenção aqui, que esses dois verbos aqui, sujeitai-vos e resisti-vos, a gente lendo aqui, parece não, no português está no imperativo, né? É uma ordem, sujeitem-se a Deus, né? E resistam ao diabo, que ele fugirá de vós, né? É interessante, mas no grego, o sujeitai-vos aqui está no passivo. Tornem-se sujeitados, né? Porque não tem o verbo sujeitar no português, ele não é abundante, né? Só tem um particípio, né? Sujeitado, né? Tornem-se sujeitados a Deus e resistivos ao diabo. Ou seja, deixem Deus agir em vocês, né? E aí vocês resistam ao diabo. Então, submetam-se a Deus, né? Deixam, mas essa questão aqui da ação aqui a pessoa ela é passiva, é Deus agindo nela. E daí sim, resistam ao diabo. E o diabo fugirá de vós, né? E esse sujeitar aqui é realmente colocar-se sob rígido controle de alguém. E é interessante também a palavra fugirá aqui, né, que me chamou a atenção, feugo. O diabo fugirá no sentido de sair rapidamente de um lugar para evitar uma possível situação de perigo. Irmãos, olha o que é sujeitar-se a Deus. O inimigo foge, e ele foge rapidamente, porque ele sabe que ele vai entrar em perigo. Por quê? Porque você é servo dele, porque você foi comprado, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Porque você confessa os seus pecados a Cristo, e você não tem um rei que é do mundo. O seu reino é o reino de Deus. O rei é Deus.
Logo, o diabo percebe, sim, à medida que você se submete a Deus, à medida que você se sujeita a Deus, ele percebe, sim, que ele está em situação de perigo, não você, porque você está protegido por Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Não tem como. Não tem como. É desse Deus poderoso que nós estamos falando. É desse Deus maravilhoso. E Tiago está aqui percebendo essa comunidade que está nesse conflito, que está flertando com o mundo, que está trazendo os valores do mundo, que está buscando os prazeres do mundo. E Tiago está questionando: onde vocês estão com a cabeça, o que vocês estão fazendo? Gente, submetam-se a Deus. E aí ele encerra, então, essa parte. No versículo 8 ao versículo 10. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Irmãos, a aproximação a Deus aqui é muito simples. A aproximação de Deus em Jesus Cristo é fácil. Chega-se a Deus, Ele chega a você. Não é assim, você chega a Deus, tem que esperar um dia, uma semana, um mês, para ver se Ele se achega até você. Vamos ver, né? Quem sabe Ele vai se achegar a mim, quem sabe Ele vai responder, quem sabe Ele vai ouvir minha oração. Não é isso. Olha o que Tiago está dizendo. Chegue-se a Deus, que Ele chegará a vós, é rápido. É só sujeitai-vos a Deus e Ele já se aproxima de você. Tiago deixa isso bem claro. É chegai-vos mesmos, a aproximar-se, né? E aqui no versículo 8, ele novamente retoma isso, né? Olha, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Ou seja, essa duplicidade de viver aí com o mundo e querer viver com Deus, né? Limpai o coração, limpar a mão, limpar o coração, né? Essa questão de limpar a mão é muito interessante, né? No Antigo Testamento a gente vê, sempre que havia o ritual, tinha assim que lavar a mão, e na atualidade até mesmo, na atualidade a mão ainda acaba sendo símbolo. Quando a gente fala aí meter a mão na massa, ou seja, está ajudando, né? Dar uma mãozinha, né? Estender a mão ainda acaba sendo símbolo na atualidade, né? E Deus está falando, olha, limpe a mão, ou seja, faça as coisas corretas. Afligi-vos, lamentai, versículo 9, chorai. E esse chorai aqui, irmãos, é chorar amargamente. É o mesmo chorar de Pedro quando ele negou Jesus ali 3 vezes na noite. Depois ele chorou amargamente, é a mesma palavra. Tiago está falando, chorem. Então essa alegria, esse riso que vocês têm, olha, que isso se converta em pranto, que se converta em tristeza. E a gente percebe no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele exalta a comunidade. Ele vos exaltará. Ele não está falando que vai exaltar o pastor Vanderlei. Ele não está falando que vai exaltar o pastor Anderson, que vai exaltar o líder dos jovens, o Vinícius, que vai exaltar o Web. Não. Ele vos exaltará. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na comunidade. É um dependendo do outro. É um ajudando o outro. Né? E a gente percebe que no versículo 10, primeiro aparece humilhar-se diante de Deus. Depois vem a exaltação de Deus. E essa exaltação de Deus, irmãos, não é uma exaltação segundo os valores do mundo. Não é uma exaltação
que o mundo vai aplaudir. Essa exaltação de Deus é simplesmente fazer a obra de Deus. Não é nada mais do que isso. Não é o mundo batendo palma para nós. É simplesmente servir. É simplesmente ensinar. É simplesmente pregar. Então, irmãos, que possamos tomar cuidado. Que o Senhor esteja trabalhando em nosso coração para que, mesmo tendo classe social diferente dentro da comunidade cristã, isso não seja motivo de problemas. Pelo contrário, isso seja ajuda mútua. Assim como na igreja primitiva, e não havia necessitado entre eles. Por quê? Porque ninguém estava buscando os seus prazeres, estava buscando ajuda mútua, ajuda do próximo. E infelizmente, essas comunidades estavam caindo nesses erros, a ponto até de segurar o salário para gastar em coisas inúteis. Olha que tristeza. E isso falando de irmãos. Que coisa mais triste estava acontecendo nessas comunidades. Mas Tiago, usado por Deus, ele registra isso e ele direciona, tentando ensinar essas comunidades. E pensando que isso ocorreu em torno de 2000 anos atrás, infelizmente, parece que ainda encontramos erros dessa forma na atualidade. Oremos para que a nossa comunidade não caia nesses erros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a todos, irmãos.